Os títulos de hoje são, no oitavo grupo, MCES, Modelo da Caverna para a Expansão dos Sapiens. 2. O Silêncio das Mulheres, o MCES explica a fala feminina. 3. Aspiração psicológica à piscina, a formação humana junto aos grandes lagos. 4. A Casa Caverna. 5 milhões de anos Jacó serviu a Lobão, pai de Raquel. 5. O que alma já? As coisas de Deus. 6. A segunda morte. 50-50 e 25% mais 25% mais 25% mais 25%. A morte definitiva dos que não são aceitos. 7. A escolha no primeiro momento, no presente de Deus natureza e o fim dos conflitos. 8. A solução dos M-corpos, no campo de um antigo problema. E 9. É um dos superprojetos, FIGO, F-I-G-O, fim do governo. Debates universais sobre os governos e os agentes da lei. Então, o primeiro é MCES, o modelo da caverna para a expansão dos sapiens. Conforme já falei, quando eu peguei Desmond Morris, ele falava do macaco nu, que os seres humanos teriam vivido na caverna. E eu reparei que as explicações da paleontologia, da antropologia, da arqueologia e da geohistória tinham saltos enormes. E eu comecei a raciocinar. A disposição do modelo, com relação às datas, que depois eu vou mostrar, apontam que os primatas começaram há 100 milhões de anos, os hominídeos há 10 milhões de anos, e dos cientistas veio que os Nemai, N-E-M-A-Y, Neandertais de elo mitocondrial e Adão Y, começaram há 200 ou 300 mil anos na África, e os Cro-Magnon, os Homo sapiens sapiens, começaram há 80 ou 70 mil anos. Então, como tudo isso se deu? Então, no quarto desses temas da Casa Caverna, eu vou colocar essa situação, mas também vou colocar em aspiração psicológica à piscina. Aqui basta, por enquanto, basta saber como se desenvolveu a psicologia dos seres humanos, e em particular a psicologia das mulheres. Então, a gente pode raciocinar que as cavernas teriam, de modo geral, elas seriam pequenas com relação ao que eu chamei de terreirão. O terreirão é a área de coleta, não é a área de caça, é a área de coleta. A área de caça é masculina e a área de coleta é feminina. Então, a área masculina era enorme com relação à área feminina. Não havia, no meu modo de entender, isso que eles dizem de tribos de caçadores-coletores. As mulheres estavam sempre empencadas de filhos, os filhos seriam presa fácil dos predadores. A barulheira que as mulheres falando e as crianças falando, brincando, pulando, etc., seria proibitiva, além do que existiam as pessoas doentes, as pessoas deficientes, que nós vamos falar depois. Então vamos supor que aqui está a caverna escondida no interior da montanha. E aqui defronte da caverna ficava a imensa área de coleta, o terreirão. A caverna era pequenininha para acomodar todo mundo, era só esse trocinho aqui, ó,
É só essa coisa pequenininha. E aqui tudo isso era a área de coleta, onde as mulheres iam com muito cuidado e depois se enfurnavam novamente lá quando os homens não estavam presentes. Então, a gente tem que pensar no desenvolvimento da psicologia da mulher. Em primeiro lugar, elas viviam aterrorizadas por si mesmas e pelos filhos. Então, vamos supor que as mulheres, aqui esteja o todo do coletivo humano. Aqui estão as crianças, aqui estão os garotinhos e aqui estão as meninas. E aqui estão as mulheres, as mães e as mulheres. E aqui estão os homens. Então, as mulheres tinham que tomar conta de toda essa turma aqui, ó, que seria 50%. E mais essa turma daqui, os garotinhos até 13 anos, que seria outros 25%. 25%. Já somos 75%. E aqui ficavam os homens. E aí teria que tirar os deficientes, os homens deficientes. Já eram excluídos. E aqui os homens velhos. E aqui os homens em processo de cura. Então sobravam de homens, sobrava 10 a 20%. Consequentemente, as mulheres eram 80% a 90%, eram responsáveis por 80% a 90%. Então, os homens saíam para caçar e as mulheres ficavam com 80% a 90% de todos para trás. Tomar conta de 80% a 90% é complicado. Então, as mulheres foram, durante muitos e muitos milênios, muitos e muitos séculos, depreciadas, foram diminuídas em sua estatura, mas a gente vê que, na realidade, no início, as mulheres desenvolveram quase tudo. Em primeiro lugar, elas desenvolveram os recipientes, porque não faz sentido homens saírem à caça com uma vasilha debaixo do braço, ou com uma panela, ou com o que quer que seja. Não é muito esperto sair com peso, quando você precisa andar 5, 10, 50 quilômetros. A pessoa vai cansando, o peso parece que está aumentando. As pessoas sentem demais a presença da massa. Elas se cansam muito. Não faria muito sentido para guerreiros. Agora eu vou caçar um mamute. Deixa eu colocar minha vasilhinha aqui do lado. Eu vou arranjar um lugarzinho bonito para ela. Vou deixar ela ali, que na volta eu vou pegar. Eu sinto tanta falta dessa vasilhinha. Agora estou caçando um tigre de dente de sabre antes que ele me caça. Então vou deixar minha cuia, minha panelinha ali. Eu vou precisar dela quando eu voltar. Não tem nada disso. Então as tarefas eram muito distintas. As mulheres ficavam ali cuidando, como eu disse, 50% eram elas, incluindo as meninas, as mulheres, as mães e as avós. 25% eram os garotinhos, que era o xodó da tribo, eram paparicados, 25%. E os homens guerreiros eram 10 a 20%. Consequentemente, eram muito estimados, porque estavam na relação de 10 para 1 ou de 5 para 1. Eram muito apreciados os guerreiros, eram muito festejados. É uma época que não volta mais, que os homens tinham, depois isso só foi se repetir no ponto alto
com TCC, a tribo do Concavalo. Mas nesse ínterim nós temos mulheres desenvolvendo as vasilhas, desenvolvendo a coleta bruta na natureza, a coleta por retorno, plantio e a restituição que a natureza faz, a busca de fontes de água, tomar conta de crianças, porque as crianças eram escalonadas, eram uma na barriga, uma no peito, uma nas pernas, uma por perto tomando conta, e mais umas 6 ou 8 na redondeza. Então as mulheres tinham o máximo de filhos possível, porque uma grande parte ia morrer, 50% ia morrer. Então as tribos precisavam aumentar o poderio, e tudo isso dependia dos homens caçarem e das mulheres tomarem conta. Então as mulheres organizavam e os homens produziam, ou seja, a economia por conta dos homens e a sociologia por conta das mulheres. Produzir, homens. Organizar, mulheres. Então as mulheres são ótimas em organização, que se vê até hoje nos escritórios, e os homens são bons em vender, em produzir, em conquistar. Isso foi a caverna que proporcionou. E aí é preciso reparar o seguinte, que, como eu disse, as mulheres sempre depreciadas, sempre vistas de um ponto de vista negativo, mas no modelo da caverna eu já gostava demais delas, mas no modelo da caverna aprendi a respeitar muito mais, porque a língua das mulheres é distintiva dos homens. Os homens não podem ir para a caça, para a guerra de predação de animais ou primatas, ou para a guerra de predação psicológica, e ficar no blá blá blá, no tititi. Tá lá na caça, e aí começa um bate-papo feroz a respeito da oportunidade disso e daquilo. A caça vai embora. O caçador fica com fome. Então os homens são silenciosos por natureza. Os homens não podem falar, nem na caça nem na pesca, porque a pesca é a caça dentro d'água. Então os homens são nitidamente silenciosos. As mulheres é que falam. Isso está em toda a geohistória. Então, por que fala e como fala? Isso tem que ser testado nos testes de psicologia. Eu penso que as mulheres tinham, além de inventar a língua comunitária, não a língua particular, as mulheres tinham essa língua comunitária em várias versões. Uma versão era delas, das mães, exclusivamente. Mães e as que já tinham sido mães. E as outras, uma era para controlar as crianças, uma era para falar com os animais, uma era para falar com os homens que ficavam, uma era para falar com isso e com aquilo. Então a língua das mulheres estava estruturada em vários níveis. O depósito de palavras é o mesmo, mas eles não eram distribuídos do mesmo modo com todas as pessoas que ficavam. E quando os homens voltavam, as mulheres se dirigiam a eles de uma outra maneira, os homens guerreiros, porque esses, fora os garotinhos, que iam ser os futuros homens guerreiros, eram os super-heróis da tribo, que traziam a grande proteína, chamei de grande proteína, quer dizer, aquela proteína que dava para muita gente, dava para festa, dava para suprir a tribo durante um tempão, a chamada grande proteína. Enquanto que ali, na caverna, as mulheres caçavam a pequena proteína. A pequena proteína era coelho, os animais pequenos. Inicialmente é possível que tenham caçado os gatos e uma quantidade de animais, hienas, o que tivesse ali por perto e fosse pequeno, e as mulheres pudessem comer antes de ser comidas.
algum tipo de... Os guerreiros adoecidos, os velhos, os homens velhos, ajudavam a caçar essa pequena proteína. E a grande proteína eram os homens que traziam. Então as mulheres definitivamente devem ter inventado a cama, as vasilhas, a limpeza, que os homens hoje ainda são... Nosso lado é mal cheiroso. Antigamente deveria ser pior ainda. Definitivamente também as mulheres que começaram a perder os pelos do rosto, pelos dos braços, das pernas. Em toda parte as mulheres começaram porque não faz muito sentido conservar pelo no interior da caverna quente e abarrotada de gente. Então as mutações devem ter acontecido nas mulheres, está na cara. Além do mais, nos testes psicológicos é preciso pensar o seguinte: se as mulheres tinham um tipo de língua para os garotinhos, os adorados garotinhos, as mulheres desprezavam as menininhas, elas enxotavam as menininhas, botavam de banda, eram inimigas porque podiam crescer e com corpos mais novos atrair os guerreiros. Isso não era nada agradável. Então as meninas viviam ressabiadas, viviam pelos cantos com medo de apanhar das mães. E eram postas a trabalhar igual escravas, elas e as mulheres estéreis. Então a caverna nesse particular não era nada idílica, ela era muito violenta. E como a comida era toda muito regrada e protegida, as mães destinavam primeiro aos guerreiros. Como eu já falei na casa da minha mãe, primeiro meu pai pegava as carnes brancas da galinha, meus irmãos mais velhos as coxas dela, eu pegava a asa, que quase não tinha carne nenhuma, e meu irmão ficava com o sobre. Minha mãe ficava com as pernas e a cabeça. Então, na caverna era mais ou menos assim, os guerreiros tinham acesso às comidas, só depois os outros iam se alimentar. Então, é lógico que as menininhas, para sobreviver, elas passaram a comer escondido, roubar comida. E aí vem isso de as mulheres botarem a mão sobre a boca quando sofrem um susto e comerem de boca fechada. Não faz sentido os guerreiros comerem de boca fechada na natureza. Nem faz sentido os guerreiros urinarem em lugarzinhos escondidos ou tamparem com terra, porque estão caminhando, estão indo embora. Nunca mais vão passar naquele lugar ali. Então, que sentido faz urinar e tampar com terra? Quem faz isso são as mulheres e os das cavernas. Eles não... Na natureza, os homens saíam, eles iam caminhando num lugar, e iam para outra trilha para lá, eles não passariam ali nunca mais, talvez. E se passasse, o cheiro já tinha ido embora, não haveria medo de um predador, não haveria jeito de um predador tentar seguir a pessoa a partir daquele cheiro. Mas na caverna, todo mundo concentrado ali, urinando e defecando, obviamente alguns cuidados tinham que ser tomados. E, em particular, as mulheres devem ter começado o cultivo, porque colhendo na natureza uma ou outra coisa, jogavam restos aqui, restos acolá, e com isso as coisas brotavam e elas perceberam e começaram a cultivar aquela coisa que depois foi dar em Jericó bem lá adiante. Então as mulheres certamente inventaram as vassouras,
inventaram as vasilhas, inventaram as camas, inventaram a limpeza da caverna, inventaram todo tipo de coisa, inclusive a domesticação do que eu chamei de bioinstrumentos, os bioinstrumentos dela, que nós já vimos que os homens, nós temos dois bioinstrumentos, que são o cavalo e o cão. As mulheres não, elas têm inúmeros bioinstrumentos, a vaca, a pata, a ovelha, a cabrita, a gata, a galinha, a gata, não sei se eu já falei, enfim, é preciso enumerar, todas pelo lado feminino, que são extensão do corpo da mulher. A vaca dá leite, a ovelha dá cobertor, a gata dá vigia, o cachorro de boca pequena, depois que o cachorro de boca grande foi domesticado, sobraram as raças que as mulheres foram diminuindo, até ficar esses manequins de hoje em dia, as frozinhas, né, de hoje. Os cachorros de boca pequena também são criações das mulheres. Todos os bioinstrumentos delas. Então, a expansão dos sapiens começou com isso, esse trabalho duplo, homem caçador e mulher coletora. Não era tribo de caçador-coletor no sentido de irem juntos caçar e coletar. Isso é ilógico, é tremendamente estúpido, porque se nós formos pensar que, como eu disse logo no começo, você levasse 200 crianças fazendo barulho, as mulheres conversando como elas conversam, e fazendo a coleta em volta, rindo e toda aquela coisa, metade ou 2/3 ou 9/10 teria sido comido pelos predadores, que eram muito maiores naquela época. Não sobraria nada, basicamente. Dentro de sábio, faria uma festa. Tem um monte de criança tenrinha, para eles seria um absurdo. As crianças morriam devido às condições inóspitas, às condições adversas da natureza, mas não porque pais e mães fizessem isso, pelo contrário, zelavam pelas crianças muito mais do que nós fazemos hoje em dia. Era uma verdadeira paixão deles. É diferente da vida depois de Jericó. Eram seres altamente compenetrados da característica paterna e materna. Então, não se pode pensar que saísse um grupo, seja de que tamanho fosse, com as mulheres e as crianças fazendo arruaça em volta, atraindo os predadores haveria um telégrafo. A tribo saiu para coletar junto com os caçadores. Chegou o almoço. Não tem, é absurdo, totalmente ilógico.